vez que no olhar e no pensar dos fariseus e dos escribas, Jesus era um transgressor. O que acontece então, nesse momento? Aí Jesus começa a falar para ele o seguinte, olha, que nesse momento eles estavam pecando contra o Espírito Santo de Deus. Tanto é que os versículos aí, deixa eu me situar aqui. Mateus capítulo 12, os versículos 31 e 32 fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Está aí na Bíblia dos irmãos? Ou seja, quando esses fariseus e escribas, eles conferem a obra do Espírito Santo ao demônio, Jesus fala que eles já estavam pecando contra o Espírito Santo. Os irmãos sabem que o pecado contra o Espírito Santo é o único pecado que alguém pode cometer que não tem perdão. Ou seja, o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado nem neste mundo e nem no porvir, nem no mundo vindouro, nem na era do reino milenar. Pecou contra o Espírito Santo, essa pessoa e se encaixa exatamente naquele texto de Hebreus capítulo 6, versículo 4 em diante, que fala daqueles que uma vez caíram, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento. Ou seja, se é impossível, é porque esse pecado não tem perdão. Então aqui, esses judeus aqui, nesse momento eles pecam contra o Espírito Santo. Os irmãos entendem isso que eu estou dizendo? Só que esse pecado contra o Espírito Santo era um pecado coletivo. Olha só o versículo 43 ao 45. Observa. Os irmãos veem que nós estamos discorrendo aqui o quê? O capítulo 12. Não é? Capítulo 12. Jesus é o Senhor do sábado, lá onde os discípulos colhem espigas. Depois, no versículo 9, o homem da mão ressequida é curado em dia de sábado. Depois ele cura o homem endemoniado no dia de sábado. Aí olha o que acontece no versículo 43. Olha, quando o espírito imundo sai do homem, Jesus havia expulsado o demônio desse homem, ele diz, o demônio anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o... Não percebem que ele está dizendo daquele homem endemoniado? Ele expulsou o demônio de um homem. Ele diz, olha, o demônio saiu. Agora ele vai andar, o demônio, né? Por lugares áridos, secos, procurando repouso. E aí ele não vai encontrar. Aí o que ele faz? Ele volta. Ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E ao chegar na sua casa, que é aquele homem, e se ele encontrar essa casa vazia, varrida e adornada, por que vazia? Porque vazia, varrida e adornada. Vazia porque o habitante, que era o demônio, saiu. Varrida e adornada é porque quando o demônio sai do homem, a vida humana dele se restaura. Porque há muita degradação no homem que é gerada pela presença de espíritos imundos. Os irmãos entendem isso? Pessoas totalmente destruídas, acabadas. Porque há um espírito ali consumindo aquele homem, levando-o a fazer coisas que destroem a sua vida. Esse demônio saindo, a vida da pessoa se restaura. Então, fica varrida, limpa, algumas coisas deixam de serem feitas, né? E adornada. Mas o demônio encontra nessa casa vazia, o que ele faz? Ele volta e traz consigo quantos com ele? Mais 7 piores do que ele. E o estado desse indivíduo fica pior. Aí olha o finalzinho do texto. Assim também. Está aí na sua Bíblia? 45. O que diz aí? Assim também. Ou seja, Jesus vai ilustrar com a experiência do homem curado, a experiência de outra pessoa, ou de um povo. Assim também, deste modo, acontecerá a esta geração perversa. Jesus vem, e quando ele entra em Jerusalém, ele vai limpando e purificando Jerusalém de tantas coisas ruins ali. Ele expulsa demônios daquele povo, ele cura de enfermidades, não vai, restaurando com a presença de Cristo. Agora, o povo de Israel, agora que estavam a casa vazia, varrida e adornada, precisavam de receber o quê? Um novo morador, um novo habitante. Tinham que receber a Cristo. Uma vez que eles não receberam a Cristo, a casa ficou vazia, ficou varrida e adornada. E, portanto, a condição da nação, depois que eles rejeitaram o Messias,
se tornaria pior do que o seu estado antes de Cristo ter vindo ao mundo. E de fato, basta que vocês olhem para a experiência do povo de Israel que isso se concretiza. É por isso que neste momento, nesse exato momento, em que o povo de Israel, enquanto nação, rejeita o Messias, porque eles pecam contra o Espírito Santo, e Jesus profetiza que o estado deles ficaria pior depois da sua ida da terra, é neste momento que chegam alguns e falam assim: olha Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, chamando por ti. Observa, irmãos, como que a revelação, ela está aqui amarrada nesses eventos.